Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje nós vamos falar por que Elon Musk movimentou mais de 750 milhões de dólares em Bitcoin e se isso realmente vai impactar os mercados de criptoativos. Mas para quem não me conhece, meu nome é Miguel Rosa, eu sou advogado tributário, especialista em gestão financeira e controladoria, também especialista em direito contratual. E falando especificamente sobre esse tópico, o que foi que aconteceu no passado com Elon Musk para que ele se envolvesse mais com o mercado de criptomoedas? Em 2020, mais ou menos, a Tesla ela investiu bastante no mercado de criptoativos, que é uma das empresas do Elon Musk, e o ponto é, em 2021, ela simplesmente começou a dumpar, né, a vender todos os seus ativos, principalmente os bitcoins, cerca de 70% das suas reservas foram vendidas. E a principal narrativa que o Elon Musk utilizou para justificar essas vendas foi exatamente que o Bitcoin não era sustentável, ou seja, quando você minera Bitcoin, você estaria utilizando muita energia, o que possivelmente iria resultar na exposição maior de emissão de CO2 para a atmosfera. Entretanto, todos nós sabemos que boa parte dos mineradores, exatamente para evitar contas de energia muito altas e ter uma lucratividade maior na rotatividade de ganhos com a mineração de Bitcoin, utilizam energia solar. Então, não necessariamente essa narrativa é correta, mas ele a utilizou exatamente para justificar a sua liquidação, o que muito possivelmente foi devido ao insider trading que ele tinha sobre a boa parte dos desdobramentos que iriam ocorrer no Federal Reserve com a redução das taxas de juros. Mas agora, quais são as motivações para que ele também venha a fazer esse movimento de 750 milhões de dólares dentro da blockchain? Bom, o primeiro motivo são os UTXOs, né? Hoje a prioridade alta no momento atual é de 1 dólar e 13 centavos, o que significa que você pode fazer transações de bilhões e bilhões de dólares e só pagar somente 1 dólar por ela. Então faz muito sentido quando você tem muitos UTXOs, o que seriam UTXOs? Seriam essas entradas dentro de uma carteira de valores diferentes. Então cada entrada é um registro. Então quando você fosse pegar e movimentar, por exemplo, tudo para um único endereço, ou se não, você movimentar mais do que foi movimentado em cada uma das entradas, você acabaria pagando uma taxa extra. Então, a ideia da gestão de UTXO é exatamente garantir que você consiga fazer essa consolidação de todos os valores em um único endereço, com um único UTXO, enquanto as taxas estão baixas. Então, quando as taxas, por exemplo, chegarem a 30 dólares, 40 dólares lá no topo, você vai conseguir ficar nesse patamar quando precisar fazer uma transferência e não para 100 dólares, por exemplo, devido às subdivisões de UTXO que você possui dentro da sua carteira. Outro segundo possível motivo seria a reestruturação interna da custódia, porque muito possivelmente quando o Bitcoin estava em 20, 30 mil dólares, que foi a faixa de compra da Tesla, ele deve ter utilizado uma carteira tradicional segura, porém não tão segura na visão dos acionistas. Então, muito possivelmente ele deve ter adequado o seu setup de acordo com as necessidades do seu conselho, ou seja, muito possivelmente uma carteira multisig, onde ele consiga dividir a responsabilidade desses ativos da Tesla com vários diretores do conselho da empresa. A terceira motivação, muito possivelmente, também pode ser a própria auditoria interna da empresa, porque ele precisa garantir em cada declaração anual que a empresa ainda possui aquela reserva de capitais em Bitcoin. Então ele faz o famoso Proof of Reserve, ou seja, a prova de reserva, em que ele justifica que de fato aquela quantidade de Bitcoin pertence à empresa, mostrando um hash de transação que ele mesmo efetuou. Ou seja, no dia tal, no horário tal, eu vou movimentar 750 milhões de dólares do endereço A para o endereço B, Receita, para que você entenda que realmente esses Bitcoins pertencem a mim. Mas não se engane, o Elon Musk não simplesmente começou a desagradar os globalistas, na qual ele fazia parte, e agora só está utilizando o Bitcoin para ser o grande defensor da liberdade. Na verdade, é exatamente o oposto. Ele vê agora que o seu principal inimigo de produção de carros elétricos, que são os carros elétricos chineses, podem sofrer impacto negativo com uma fuga de capitais dentro da China. Então, ele financiando o ideário cripto, a ideia de liberdade dentro da China para que o controle de capital chinês seja diminuído de forma significativa, ele conseguiria dessa forma reduzir significativamente a força dos seus competidores. E é exatamente para que esse plano seja concluído, ele precisa de Donald Trump, aquele que basicamente criou uma guerra comercial contra a China e garantiu que empresários americanos
principalmente bilionários, se beneficiassem de forma gigantesca, exatamente porque reduziu a quantidade de competitividade extrema e brutal dos chineses e garantiu ali um oligopólio dentro do mercado doméstico americano. Então, com Trump na presidência, ele pode voltar, né, retornar a essa guerra comercial de tarifas e assim garantir uma posição mais confortável para Elon Musk no mercado de carros elétricos. E é exatamente por isso que Elon Musk vai fazer o possível para emplacar narrativas pró-liberdade, para que Donald Trump consiga ainda mais votos e, portanto, garanta essa liberdade para o seu próprio capital. Então não se esqueça de como Elon Musk também defender seus interesses e os interesses da sua família, acumulando o máximo de Bitcoin possível, também aproveitando que o mundo cripto ainda está no início do seu desenvolvimento como ecossistema para conseguir boas oportunidades de lucratividade. E para que você consiga auferir todas essas oportunidades para a sua vida, que existe a minha consultoria de ARI, ou seja, os 3 pilares basilares para que você consiga, de fato, lucrar no mundo cripto. Primeiro, autocustódia, para que você, de fato, seja um senhor soberano do seu capital. A renda passiva em cripto, para que você finalmente consiga pagar suas contas, ter renda extra e até, quiçá, utilizar essa renda para finalmente se aposentar sem a necessidade de dependência com instituições financeiras ou com o próprio governo. E o último ponto, e não menos importante, que é a redução significativa da carga tributária que você paga, ou se não quase nula, basicamente ficando abaixo do radar, ficando fora do sistema tradicional, do Legacy. Então não perca tempo, fale diretamente comigo a partir do link que está na descrição, onde você pode me encontrar lá no Telegram, tudo bem? E para que você fique tranquilo, eu vou te mostrar os gráficos que demonstram de fato o meu sentimento bullish no mercado cripto e que essa movimentação do Elon Musk não se trata de uma liquidação, mas sim de um dos motivos elencados aqui no vídeo. Então, o ideal é você aproveitar essas volatilidades de preço dentro do canal do Bitcoin no mensal e vender na parte superior e depois recomprar ainda mais sats na parte inferior do canal. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like, se inscreverem no canal para acompanhar os próximos vídeos. Também comentem se vocês querem divergir, complementar ou até tirar algum tipo de dúvida. Não se esqueçam que as minhas redes sociais estão na descrição para que vocês consigam realmente aprender todas essas habilidades relacionadas ao mundo cripto de forma interdisciplinar, certo? Por intermédio de consultoria. Então é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. Esse é só o começo.